Olá, pessoal. Vai desculpando, a internet, por alguma razão, ela caiu e aí o vídeo anterior ele foi encerrado sem que a gente conseguisse. Tá aguardando o Bruno entrar. Então, outro vídeo ele caiu. Não entendo o motivo da internet. Desculpa. A Não. internet, por alguma razão, caiu. O E o motivo a gente vídeo já sabe. Foi porque nós não estamos preparados para o home office. não estamos Não tá. A preparados para nossa o home office. internet não está preparada, Ju. Não tá. Exatamente. Aqui eu E desconectei tudo que tinha conectado no Wi-Fi, porque eu falei, ó, vai que isso, sobrecarrega, deixa lá. eu coloquei Desliguei tudo. agora nos dados móveis para ver se dá uma melhorada e Tá para de muito cair. melhor. A qualidade da sua imagem tá muito melhor. Muito, Melhorou? muito melhor. Ótimo. Viu? E agora, antes do vídeo cair, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar ou vamos dando continuidade? A gente espera uns 2 minutinhos. Enquanto isso, internet, viu? Eu espero Não. que a qualidade ela tenha dado uma melhoradinha. O Anderson está dizendo o seguinte: vamos olhar pelo lado positivo, vamos ter mais 1 hora de chamada de vídeo. Isso é um gatilho muito forte, viu, Anderson? Cuidado. Porque se deixar, A gente, literalmente nós falamos aqui mais 1 hora. a gente fala, viu? Menino, quem fala é a gente, né? Ninguém não. Com Se tem uma certeza. coisa que a gente gosta na vida de fazer é falar. Olha só, realmente, a imagem até daqui mesmo deu uma melhorada, parou Muito, mais de travar. muito Viva os melhor. dados móveis! Viva os dados móveis. Nós pagamos é Viva. para isso. O pessoal tá voltando. Para quem não ouviu antes, infelizmente tivemos problemas de conexão em detrimento do nosso cenário atual, a internet brasileira. E também em advento do nosso home office, né? Que tem sobrecarregado muito as redes de internet. Tem sido um desafio, não só para as lives em si, mas em relação ao trabalho mesmo. E vamos dar continuidade. Matheus está perguntando algo interessante aqui, ó. Como tratar as relações com os colaboradores com essas inconsistências da internet? Inconsistências não é somente na internet. Perfeito. Nesse período de mudança, todo período de mudança, todo período de adaptação é um período de turbulência do avião. Quando parar, você não sabe o que vai ficar. Você não pode abrir a bagagem de vez, aquela questão da bagagem de vez, porque você não sabe o que está no lugar. Então, nesse período de turbulência, precisa-se sim de ter muita paciência, entender muito, ter muito esse processo muito claro, conhecer mais a fundo os seus profissionais, porque os seus colaboradores, eles podem estar passando por situações que muitas vezes dentro do teu local de trabalho não influenciava, não fazia diferença. Não fazia diferença se ele estivesse lá dentro do teu trabalho, se ele tinha um computador ou não, se ele tinha uma internet boa ou não. Se dentro de casa, por exemplo, ele poderia somente utilizar os seus dados móveis Sim. tranquilamente. Então você Mas agora, precisa ter esse contato. nesses pontos, eu acredito que uma gestão de pessoas feita de forma direcionada, sensível, atenta às necessidades que o colaborador vai trazer, é imprescindível, é sensacional. Até porque, quando a gente fala de colaborador, a gente fala da parte humana da empresa. A gente fala de um recurso, de um E o ativo. principal capital. Exatamente, o principal capital da empresa. É quem leva o nome da tua empresa lá para fora. É quem faz o nome da tua empresa também. É quem cresce junto contigo e que te faz crescer. E o home office ele também dá essa possibilidade de valorização profissional, de E de ver esse. ascendência, porque em momentos de crise, a gente consegue desenvolver muitas habilidades que ninguém nem sonhava em ter. Então, assim, Exatamente. voltando ao comentário da Ravi, essa questão do marketing digital, por exemplo.
eu sempre tive no meu Instagram, na minha bio, o que eu faço, o que eu sou, onde que eu moro, mas isso não era uma coisa que chamava atenção ou que alertava, não era algo que simplesmente aparecia. Não. Então, tivemos que desenvolver todo esse cenário para conseguir lidar com isso. Mas da mesma forma em que a gestão de pessoas, ela é fundamental em qualquer situação, o líder ele tem que saber gerenciar isso. Mas eu dou uma outra dica, que você, colaborador, também saiba ter a gestão e ter a maturidade de entender que o outro lado também está passando por turbulência. Não é porque o piloto ele está lá na frente que ele não está sentindo o avião tremer. Ele continua sentindo. E pior. Vou dar uma metáfora extremamente aqui trágica, mas se cair o avião e morrer todo mundo, a culpa é do piloto. A culpa não vai ser sua que está sentado no assento. Vai ser do piloto. E o líder, ele carrega esse sentimento da responsabilidade do avião inteiro, do barco inteiro, seja o que for. Então, da mesma forma que você está tentando se reinventar, o líder, num momento desse, ele tem que se reinventar 3 vezes mais. Isso eu falo para você com propriedade de causa. É algo que você tem que literalmente reaprender. Tudo que você fazia de gestão de pessoas, tudo que você fazia de... apesar da gente ter combinado de essa palavra não era legal, motivação, de você fazer aquele momento motivacional, nada daquilo vai funcionar. Nada daquilo vai funcionar. Você conhece o seu colaborador, mas ele está de longe. Você não sabe o que a mãe dele está falando no ouvido dele. Você não sabe se o vizinho está lá fazendo obra o dia todo do lado da casa dele. Você não sabe se o pessoal está usando a pandemia para fazer festa lá dentro da casa dele, ou no vizinho, ou no andar de baixo. Não importa. Então, todo esse processo, você, da mesma forma que precisa ter uma gestão de pessoas de líder para colaborador, você, colaborador, também precisa ter essa sensibilidade, essa maturidade para entender que está todo mundo passando pela turbulência. E é aquele momento que eu uso, é uma frase que eu gosto muito de utilizar. Ninguém solta a mão de ninguém. É hora de apertar as mãos, literalmente, e falar, vamos ver, bora segurar as pontas juntos. E temos perguntas. Matheus, o Anderson, ele fala o seguinte: uma questão, no caso, um colaborador pode ser demitido devido aos problemas de internet, e no caso, a empresa ela teria alguma obrigação legal de arcar com os custos dessa infraestrutura? Mais uma pergunta muito polêmica. Estou gostando muito desse Anderson, viu? Depois. Adorei. Mas qual a questão? Um colaborador chegar a ser demitido por um problema de internet, para mim, como pessoa, como líder, como gestora, seria um absurdo. Porque você chegar ao momento de uma demissão é porque isso não foi discutido. Se eu, como colaborador, estou com um problema de internet, eu vou passar essa situação ao meu gestor. E eu vou falar, olha, eu não tenho internet. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Há a possibilidade de você empreender aí no teu trabalho, porque empreendedorismo também não é somente ter um CNPJ. Há a possibilidade de você empreender e falar assim, olha, não, vou tomar essa iniciativa e vou resolver esse problema. Quanto à obrigação legal de arcar com os custos dessa infraestrutura, a nossa legislação, ela deixa muito em aberto. Muito em aberto. O que seria obrigatório ou não. Principalmente porque o seu contrato, ele não é de teletrabalho. Esse é outro ponto muito polêmico. Muito polêmico. Quando a gente toca no tocante contrato de trabalho. Hoje em dia, as pessoas estão executando as atividades laborais de casa, em sua grande maioria, mas elas não têm um contrato trabalhista que diga que ela tem que trabalhar de casa. É uma situação totalmente, como eu falei, fora de órbita. É totalmente fora de todas as linhas que foram desenhadas, tanto pela empresa, quanto pelo colaborador, tanto pela legislação. Totalmente fora.
A CLT ela não consegue compreender as demandas, as nossas normas regulamentadoras trabalhistas, muito menos. E olha que a gente tem 37 normas regulamentadoras, inúmeros Que é acordos norma de pra comissões, caramba. isso, inúmeros acordos de comissões tripartites, e inúmeros acordos também de trabalho, e Sim. nenhuma, e uma legislação mega complexa, compreende o cenário que a gente está vivendo hoje em dia, principalmente quando se fala de teletrabalho e se fala de home office. Não tem muito para onde correr. Eu diria que perdão, eu perdi o raciocínio aqui, eu vou dar risada. Para o freelancer não ter uma internet boa é o fim, eu concordo. Não só para o freelancer, para aquele devorador de série também é horrível, viu? Aviso. Aviso, de antecedência. Mas assim, volto a falar que é uma questão de que não estava ninguém preparado, gente. Então, assim, você exigir muito, tanto de uma questão, você não pode deixar de ter as suas obrigações, não, nem tanto como colaborador, como empregador, mas tem que ter uma flexibilidade. Tem que haver uma flexibilidade. E a gestão de pessoas, ela nada mais é do que você entender que essa flexibilidade ela é essencial, mas que não quer dizer quebrar regras. Perfeito. Você tem que ter sua responsabilidade, mas isso tem que ser flexibilizado. Então a pessoa chegar e falar assim, você vai ser demitido porque sua internet está ruim. Que profissional ou que empresa que está sendo essa? Não, e qual o valor, Falta né? de humanidade. Qual o valor que você está exercendo para essa empresa? Eu pensaria, porque tudo é o retorno que você dá. Hoje nós vendemos um CLT, ele vende a carga horária dele, as horas dele, por um X salário, certo? Um CLT normal, com carteira assinada, com salário previsto, tudo isso, sem variação nenhuma. Então ele vende aquilo ali. A partir do momento em que eu estou vendendo as minhas horas, ela tem que significar algo para aquela empresa. Se é somente um número, realmente, aí não adianta. Mas se você tem uma participação e tem um resultado significativo naquela empresa, aquilo ali deve ser modificado. A empresa, muito pelo contrário, vai ser a primeira a falar assim, cara, vem cá, vamos resolver esse negócio da internet, porque eu tô sentindo falta da sua colaboração na minha empresa. Perfeito. Eu ri aqui, foi de Ruanderson falando da realidade nossa. Aí é verdade, quem está em chamada com o cliente e aí cai a internet, chega a dar desespero. O que a gente vivenciou aqui agora, desespero batendo, da live caindo por conta da internet. E eu a gente usei uma alternativa. Eu parei de fazer call com clientes pela internet. Por quê? A minha pode ser muito boa, mas a dele pode não ser. E aí? Qual o controle que eu tenho sobre isso? Nenhum. Então, vamos fazer da forma antiga? Vamos ligar pelo telefone mesmo? Vamos deixar pelo telefone, que a linha de telefone, só se ele estiver no meio do mato, numa divisa de cidade, alguma coisa assim. Mas ele estando em qualquer lugar, é mais simples. Então, vamos voltar. Eu dei um passinho atrás e falei, vamos voltar para o que já funciona. Vamos deixar no que já funciona. O nome disso se chama criatividade. A gente usa o que já existe de formas diferentes. Ou seja, chamada de vídeo, chamada normal funciona muito bem. E a gente tem uma rede que dá suporte. Então, vamos utilizar a chamada de vídeo. Vamos usar o que já existe. Inclusive, essa é uma técnica muito boa que eu não havia pensado nela. Muito boa mesmo. O Anderson está falando aqui, inclusive, quando você mora na roça. Exatamente. Eu não ia falar isso, né? Mas... ele pode falar porque mora, entendeu? Ele claro. tem propriedade. O Matheus falou aí, Ju? Lê aí pra gente. Bruna, em relação à corporativa, como a empresa pode treinar os funcionários no meio online, né? Porque é necessário esse processo de aprendizagem continuada nas empresas. Mas como fazer isso? Que pergunta, viu, meu amigo? Maravilhosa. Maravilhosa. Inclusive, sou fã de aprendizagem, melhorias contínuas. A Juliana bem sabe que é a minha paixão de vida. Sim. Mas
Então, Matheus, eu sou do tipo de perfil profissional que acho que tudo está baseado na capacitação que você dá ao seu colaborador. Então, assim, quando eu falo para vocês que o fracasso, a queda do avião, ele tem total responsabilidade ao piloto, eu me coloco no lugar do piloto, eu estou no lugar do piloto e falo assim, olha, a minha equipe, se ela não está dando certo, ou se ela não está capacitada o suficiente, é responsabilidade minha. Como fazer isso no meio de uma pandemia? É complexo? Sim. Porque é algo que você precisa estar reciclando diariamente. O que muitas vezes você faria em uma reunião ou um treinamento uma vez por mês, nesse cenário, ele tem que ser reforçado muito mais. Eu gosto do diário, particularmente. Eu gosto do diário. Eu fui criada pelo meu diretor, pelo diário. Então, assim, o diário para mim me encanta, mesmo num processo presencial ou num processo online. Mas a maioria das pessoas não tem esse custo, não tem esse investimento, não tem isso. No online, ele precisa ser feito, precisa ser reciclado com muito mais força. Então, volto a os novos processos. Com a pandemia, com o home office, surgiram novos processos. Então, não adianta você exigir da tua equipe que ela saiba fazer, porque é a mesma coisa de antes, mas mudou o processo. Então, treina a tua equipe. Senta, faz uma live com interação. Eu sugiro sempre. Não faz um vídeo e grava e manda para eles. Não. Interação. Tem várias plataformas. Hoje você tem o Meet, você tem o Zoom, você tem infinitas plataformas. Usa a interação da tua equipe. Traz ela cada vez mais próxima de você. Porque quanto mais próximo você vai conseguir sentir todas as dores dela, mas também vai conseguir dar a luz para que ela saia daquele processo. Para que ele consiga se desenvolver da mesma forma. Sem falar que apresentar sempre boas práticas, apresentar sempre soluções desenvolvidas pela tua equipe. Porque a gente estava falando até ontem, Ju, sobre isso. Eu sou da filosofia da liderança pelo exemplo. Então, sim, esteja junto com a tua equipe para que ela te faça também refletir sobre processos, para que ela te mostre formas melhores de fazer sobre isso, para que você esteja com a mão na massa com ela. Por quê? Quais são os melhores benefícios do mundo dessa liderança? Fugindo aqui um pouco se você me permite, Ju, fugindo aqui da questão da live. Mas qual é o maior benefício? Você sabe plenamente, quando você lidera pelo exemplo, qual é a dor que realmente dói. É simples. Onde que realmente dói, ou onde aquilo ali pode ser outra coisa gerada por uma outra questão que não tem nada a ver pelo teu trabalho e que não tem nada a ver que aquilo ali pode ser solucionado porque você está lá dentro do processo. Então, é difícil, Matheus? É complexo? Mas é aquela questão de um tijolinho todos os dias. Você ir lá todos os dias junto com a tua equipe, todos os dias falando, não, vamos cá. O que está faltando? O que vocês estão sentindo? Qual é a dificuldade que você está tendo? Porque você precisa treinar especificamente aquelas dores. Então, vamos lá. Tá precisando disso? Pronto, galera. Amanhã, antes de todo mundo começar, você estuda, faz todo o processo, procura melhoria. Vou apresentar para todo mundo, treinar todo mundo. Agora eu quero todo mundo fazendo dessa forma. E aí você consegue realmente, consegue ter esse controle e esse aprendizado contínuo, tanto seu quanto da sua equipe. Fantástico. Você é apaixonada por melhoria contínua, eu também. Então, a gente passaria horas aqui falando sobre treinamento, sobre desenvolvimento, sobre melhoria contínua. E, afinal... É à toa que deu match, né, Ju, nas duas. Nasceu. E é fantástica a conexão. E, assim, quando a gente fala de trabalho em home office, parece que priva, parece que treinamento só pode acontecer de forma presencial, mas não. A equipe continua a mesma. Os recursos humanos são os mesmos.
A questão é que são envolvidos diversos e diversos outros aspectos que acabam por ofuscar, às vezes, essa visão de que é importante se manter os treinamentos, é importante se manter esse contato, de tentar entender o que está acontecendo com minha equipe, se tem algum erro de comunicação, se está tendo alguma falha, de onde a gente pode estar melhorando. E, bom, não obstante, tem sua pergunta muito legal aqui. Bruna, quais os cuidados as empresas devem ter em um processo seletivo quase inteiramente virtual, graças à pandemia? Abraços. Esse aí é uma pessoa que eu amo muito e fico muito feliz dele estar aqui, tá? E assim como minha mãe, Coruja, que tá aí embaixo também, mãe, te amo, tá? Tô quase na Globo. Mas essa pergunta, Ju, eu passaria para minha psicóloga, porque esse processo é um processo muito delicado, realmente. Eu tenho um processo muito específico de seleção de pessoas, onde é o processo seletivo mais longo, para que eu tenha um conhecimento melhor da pessoa, de quem realmente eu estou contratando. Mas, quanto a essa questão de RH, de empresas, dessa análise, eu passo a pergunta para você, Ju. Me diga aí, qual que você acha que são os cuidados que as empresas devem ter? Para quem não sabe, eu sou diretora de RH dessa empresa Júnior, que é a Action Consultoria. E, bom, eu vou explicar o que a gente tem feito para continuar com os nossos processos de recrutamento e de seleção. Primeiramente, recrutamento. Recorrer ao nosso banco de dados, contatos que a gente já tinha de outros processos seletivos que a gente havia feito. E o recrutamento por indicação. Como assim, Juliana? Indicação dos nossos diretores, de alunos, de pessoas com que eles conheciam da faculdade. Você vê perfil em tal pessoa, a gente tem tais e tais vagas. Você pode indicar, você pode estar indicando. Ou seja, a gente dá a possibilidade dessa seleção, desse recrutamento, no caso. E a partir daí, a gente estabeleceu alguns processos específicos adaptados para essa modalidade online. A gente faz uma chamada, geralmente com o recrutador de RH, no caso comigo. Às vezes a gente coloca junto com o presidente da nossa equipe, ou quem trabalha no RH comigo, que geralmente é o Vitor, e aí a gente faz a chamada de vídeo. E dentro dessa chamada a gente faz perguntas específicas. Durante esse processo, por exemplo, como a gente está falando de aprendizagem, tem-se a possibilidade de dar ao Vitor a oportunidade de fazer essas entrevistas, de ir se desenvolvendo, mas a gente busca questões muito pessoais, sobre saber quem é a pessoa, qual é o curso, se ela se identifica realmente com o curso, qual é o perfil que essa pessoa vai trazer. É uma pessoa que tem um perfil voltado para o financeiro, um perfil dessa pessoa que tem um perfil voltado já para o RH? Será que aquela vaga que a gente tem ali para oferecer a ele naquele momento é uma vaga que é direcionada para o que ele tem a possibilidade de fazer? E esse tem sido o processo mais curto, mais diretivo. E aí, por fim, caso essa pessoa passe por essa etapa inicial de triagem, de reconhecimento, a gente faz outra call, que é com o nosso gestor da área, ou seja, é uma vaga para sistemas, então bora colocar ele na chamada com a pessoa de sistemas. Claro. É tudo muito online, é tudo literalmente interligado. E aí, a partir dessa call, são perguntas específicas que o diretor vai avaliar de acordo com a demanda daquele setor. Mas muitas empresas têm adotado essa possibilidade, que já vinha se ocorrendo, por exemplo, multinacionais, elas têm feito justamente dessa forma, contratam um RH externo, e aí esse RH externo, eles faziam... também, né? Isso. Eles faziam o recrutamento dessas pessoas, chamavam todas elas, e aí, às vezes faziam chamadas de vídeo, via Skype ou via Meet. E aí, nessa chamada, eles faziam dinâmicas em grupo. Juliana chama dinâmica de grupo online. Exatamente. Dinâmicas de grupo, lançavam desafios, e aí tem-se as características que o empregador quer daquele colaborador. Então, as dinâmicas são direcionadas nessas empresas para o que o empregador deseja daquele colaborador.
E a partir do desenvolvimento dele, dentro dessas dinâmicas de grupo, que vai ser avaliado se essa pessoa tem ou não essas características. Tem-se a possibilidade também de fazer-se provas de conhecimentos gerais e específicos online, através de, seja questionários pelo Google Docs ou plataformas específicas que já apresentam essa modalidade de questionários e tudo mais. Hoje tem realmente uma variedade muito grande, né? Quando a gente fala disso, é uma coisa que se a gente for entrar e falar de todos os tipos, aí é mais 5 lives. Porque essa parte de RH é particularmente algo que eu admiro muito, apesar de não entrar, mas é algo que eu admiro bastante, porque quando a gente fala de selecionar uma pessoa, e eu falo por selecionar pessoas, por montar equipes, é algo muito desafiante. É algo que você tem que ter um conhecimento além de tudo aquilo que está sendo mostrado, além de tudo aquilo que está sendo visto ali naquele momento, porque existem cursos para você passar em uma entrevista, existem pessoas que estudam as técnicas dos testes, existem de tudo no mundo. Então, você conseguir selecionar uma pessoa presencialmente já é um desafio. Presencialmente já é um desafio. Online, eu acho que esse processo tem que ter muito mais delicadeza. Tem que ser algo muito mais pensado. Você tem que saber realmente. Eu sou totalmente a favor de processos seletivos mais longos e não simplesmente uma entrevista ou um currículo, porque eu acho que não representa. Não representa. Mas é algo que você precisa ter muita delicadeza. Ju, você que está fazendo aí esses processos seletivos, você tem que estar assim muito equalizada, tem que buscar. Eu entendo essa questão da indicação, porque já são coisas que outras pessoas já viram totalmente externa ao seu processo. Então é uma pessoa que não tem nada a ver com você, mas falou: olha, não, eu conheço uma pessoa que tem essa característica que você está querendo. Então você já vem com o pressuposto de que, opa, já tem um pedaço andado, porque é realmente muito desafiante. Não é fácil. E eu vou atiçar um pouquinho. Hoje em dia, as empresas, elas não buscam apenas profissionais técnicos. Não, foi-se o tempo do tecnicismo. Hoje em dia, as empresas querem profissionais humanos, profissionais que erram, profissionais que acertam. Hoje em dia, cada vez mais, a empresa quer saber quem é você. Quem é você, Exato. pessoa? Que você... Porque, assim, o técnico, eu posso desenvolver, eu posso te capacitar. Te pago um Mas curso, sendo bem simples. isso, Eu te pago um curso, você vai lá e faz, não tem problema. exato. E você aprende. Mas quando a gente fala de profissional hoje em dia, a gente fala de profissionais que venham a ter determinadas características. Exemplo, ó, eu quero um cara que seja proativo, quero um cara que seja dinâmico. Eu quero um cara para trabalhar aqui no meu administrativo. Mas eu quero esse cara proativo porque ele vai trabalhar com contas a receber, contas a pagar. Então ele precisa estar no telefone, ele precisa ligar, ele precisa estar em interação e ao mesmo tempo ele tem que ser dinâmico. Massa. Você não vai buscar necessariamente nele só o tecnicismo. Eu posso Porque pagar um técnica curso é a coisa dele. mais fácil. Técnica é a coisa mais fácil. Exato. Eu falei que eu não ia falar sobre o meu lado profissional, mas vou dar só um exemplo aqui para vocês. A Ju falou aqui que eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. É real. Sim. Eu trabalhava em uma fábrica aí na Bahia, mas depois dessa fábrica, eu já fiz de tudo um pouco. Então, assim, eu trabalhava nessa fábrica como auxiliar administrativo. Depois eu saí, eu fui ser pesquisadora para um sistema. Depois dessa questão, eu fui ser panfletista, aquelas que entregam no sinal, não tenho vergonha nenhuma de falar. Ficava debaixo do sol, quente, torrando, entregando panfleto. Depois eu fui ser recepcionista. Depois eu fui ser estagiária. E aí eu fui controlar uma fábrica. E já cheguei até a ser balconista, sim. E já até cheguei a ser corretora de imóveis. Então, assim, todas as áreas em que eu trabalhei não tem nada a ver uma com a outra. Nada. Se você olhar o meu currículo, a pessoa fala assim: que loucura é essa aqui? Ou é mentira, ou essa menina é muito louca.
Porque não tem padrão. Eu não sou uma profissional que fala assim, olha, eu só sei fazer isso. Por quê? Não é porque eu escolhi ser assim. Não vou dizer para vocês que era uma coisa que você foi esperta, já sabia. Não era, não era. Por eu ser muito nova, eu não tinha oportunidade de mostrar a pessoa que eu era. Então, todos os locais em que eu tinha qualquer oportunidade, meu filho, eu falava, ó, eu não sei nada disso aí não, mas me treina que eu aprendo. Me treina que eu aprendo. Só me contrata. Eu preciso trabalhar. Então, a partir desse momento, pronto. Hoje eu olho para trás e falo, realmente, é a melhor coisa. Porque qualquer coisa que você te ensinar, você pega. Mas todo que o Matheus colocou aí, inclusive eu já fui diretora, fundadora da empresa Júnior da minha faculdade. Então, te entendo perfeitamente, Matheus. Além de ter vontade, você tem que ter muita paciência. Você tem que ter muitas horas para dedicar a isso, porque não é um processo que vai te exigir pouco, é um processo que te exige muito. Eu trabalhava, estudava e ainda participava da empresa Júnior, então tinha dias que eu saía da faculdade, minha mãe teve para provar 11 horas da noite, meia-noite, de não ter nem assistido a aula. Só com a empresa Júnior. Então é algo que você precisa se dedicar muito, muito. Mas eu te falo, vai te trazer uma experiência ímpar que você provavelmente não consiga conquistar em tão pouco tempo, em um lugar, em momento nenhum na sua carreira. Perfeito. Até porque as EJs, elas trazem essa possibilidade. E a gente também se adaptou à modalidade home office. A gente trabalha. Como que tá sendo, Ju, para vocês aí da empresa Júnior com esse home office? Está sendo um momento de integração, muito forte, inclusive. A gente tem analisado as nossas falhas, onde a gente pode crescer. A gente está também no processo de federação, de filiação à federação. Legal. Então, trabalho dobrado. Mas nem por isso a gente parou. Pelo contrário, eu observo que, em partes, a gente tem conseguido até se fortalecer mais enquanto empresa júnior. Tem tentado trazer gente para a gente. E tem sido um processo muito fantástico. É desafiador, mas é mais gostoso, Ju. Quando é desafiador, é mais gostoso. É bom, faz a gente crescer, faz a gente querer mais, sabe? E é justamente isso que atrai a gente na empresa júnior, a experiência, a possibilidade de conhecer gente, de ampliar nosso network profissional, pessoal, e a possibilidade de aprender. A cabeça, sabe? Eu acho que a empresa júnior ela amplia, além disso tudo, eu sei que tudo isso aí todo mundo pensa, sabe? Nossa, não, eu vou conhecer empresas, eu vou ser vista, eu vou conseguir um estágio, eu vou fazer. Todo mundo pensa dessa forma. Todo mundo que olha uma empresa júnior vê que ela é uma ponte para isso. Mas, além de tudo isso, uma empresa júnior, ela expande a tua cabeça, porque o mundo da academia, ele é um mundo que muitas vezes não traz a realidade para você. Eu digo que 99% das vezes. Porque eu estava brincando com a Ju ontem, falando com ela que eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos de idade. E eu era uma pirralha que achava que podia mudar o mundo. Eu era uma pirralha que olhava... Imagina, gente, eu sou insuportável hoje aos 23. Imagina aos 16 anos, e eu olhava e falava assim, não, o professor atrasar 10 minutos na sala de aula não existe. Então, hoje, você fala assim, gente, o que você vive dentro do mundo da academia não tem nada a ver com o que é feito aqui fora. Então, a empresa júnior, ela faz essa conexão com o mundo aqui fora, com o que realmente acontece, com o que você vai chegar lá e vai se deparar. Porque eu ouvia muitas pessoas falando na minha faculdade, formados, que falavam assim, porque eu entrei nessa faculdade achando que eu ia ganhar 10 mil reais por mês quando eu formasse. Eu fui enganado. Eu ouvi isso muitas vezes. Porque estava preso àquele mundo da academia. Estava preso ao piso, estava preso ao que... O mundo da literatura. O mundo da literatura, que é lindo. Qualquer profissão é lindo. Lindo. Mas quando você parte para a realidade realmente do processo, do dia a dia, do que realmente acontece,
Não falo nem em questão de valores, porque eu acho que o dinheiro sempre vai ser consequência da sua capacitação, do que você batalha, sempre. Mas eu falo de você conseguir ligar isso. E a empresa Júnior te faz ter essa vivência dentro da academia, para que você consiga separar o joio do trigo, para que você consiga filtrar tudo que acontece lá dentro, o que é benéfico, o que não é, em qual momento você pode aplicar cada coisa. E para mim, a empresa, todas as faculdades deveriam ter de todos os cursos empresa júnior. Todas, todas, todas. E ter contratos curtos, né? Porque senão fica só um beneficiado, não pode. Não pode. Eu acho fantástico essas colocações que você traz, porque principalmente em período de graduação, em período de construção da nossa carreira acadêmica, é importante a gente ter esse retorno. E Claro. principalmente de alguém como nós, como você, que é tão próximo assim. Tô me sentindo que... velha, viu, Juliana? Pelo amor de Deus. Assim, não. Eu também tô me sentindo nesse momento. Tô me sentindo, não. Eu aqui super falando pra vocês, olha, o mundo da academia, falando, meu Deus, quando foi que eu me tornei a tia que fala da faculdade? Quando foi? Faço minhas as suas palavras. Quando foi que nos tornamos? E bom, para não ficar muito extenso, para o pessoal poder acompanhar depois também, Com certeza. eu vou te pedir para a gente ir finalizando, mas antes disso, eu vou te pedir algumas dicas que tu poderia deixar para nossos amigos, familiares, para as pessoas que vão assistir essa live depois, para quem está assistindo agora também. Assim, diz pra gente sobre teletrabalho, sobre home office, pra gente dar uma fechadinha. Como a gente pode ser mais produtivo, como a gente consegue render mais, como a gente consegue também ser profissionais que venham a se inovar no mercado. Quais as dicas que tu pode deixar pra gente aí nessa noite? Vamos lá. Dicas para ser produtivo no home office. Eu tenho alguns processos que eu faço, a Bruna, para que eu consiga sistematizar tudo na minha cabeça, porque para mim é importante ter um sistema. Não são todas as pessoas que funcionam dessa forma, mas para mim é importante ter um sistema. Primeiro é eu programar assim que eu acordo, quais são as minhas metas, o que eu preciso fazer naquele dia. Então eu dimensiono aquilo e até qual horário eu vou estar dedicada àquilo para que aquilo chegue a ser verdade, para que aquilo se transforme em cumprido. Deu check. Ter regras com você mesma. Então, isso me fez criar um pacto comigo mesma. Então, eu preciso que as regras que eu imponho a mim, elas têm que ser mais fortes do que o meu diretor, ou que o meu chefe, ou que o meu gerente impõe para mim. As minhas são comigo mesma. Então, eu preciso colocar elas e seguir a risca. Seja regra de horários, seja eu ter pausas para alimentação. No começo, eu comia besteira o dia inteiro, porque eu não parava para almoçar, porque eu não parava para jantar, eu não tinha esses horários. E aí você vai entrando e você entra no loop de eu tô trabalhando muito e não funciona. Você trabalha muito, mas você deixa de ser produtivo, porque você também precisa das suas pausas. Terceiro, preparação de espaço, que foi o que eu comentei aqui com vocês. Precisa ter a preparação de espaço, você precisa ter o seu local reservado de trabalho. Porque é muito fácil você confundir dentro da tua casa, ou você achar que você está trabalhando muito e que você não tem espaço mais de conforto na sua casa, ou você tem espaço de conforto e não conseguir produzir. Então, ter esse espaço reservado para trabalhar, para que o restante da tua casa continue sendo o teu lar, continue sendo o teu escape, é fundamental. Separar e que esse local também tenha estrutura, que esse local você consiga ter uma boa iluminação, que esse local você consiga ter as suas canetas, os seus cadernos, o seu computador, você consiga ter a tua garrafa d'água ali do lado, hidrate-se, mantenha toda aquela questão, porque a partir do momento em que você começa a fazer isso, o teu cérebro, ele programa que ali é o local de você trabalhar. Eu sentei a bunda ali, eu tô trabalhando. Mas a partir do momento em que eu saio daquele cenário, continua sendo a minha casa. Continua sendo o meu local de paz. Não mudou. Nada.
E, por último, é uma técnica que eu gosto muito, que a maioria das pessoas conhece como técnica de Pomodoro. Bruna, ela tem uma classificação, como que fala? Uma estrutura muito bem formada, que é a cada 30 minutos que você trabalha, você descansa 5, seja fazendo qualquer coisa. 30 minutos de inteiramente foco, você não olha o seu WhatsApp, você não olha para o lado, você não vai ver a televisão, desliga a televisão, esquece o gato, cachorro, papagaio, vizinho, interfone, todo mundo. 30 minutos de completamente foco. Depois desses 30 minutos, 5 minutos de descanso para fazer o que você quiser. Levanta, vai beber água, vai no banheiro, vai fazer o que for. Não importa. Depois, 30 minutos, 5. Após 4 vezes desse intervalo, você para 30 minutos para descansar. Bruna, hoje você utiliza essa técnica? Não. Por quê? Porque isso é uma questão para quando você está começando a montar a tua disciplina, o teu foco dentro do teu home office. É extremamente importante. Começo. Se você hoje está tendo a dificuldade de falar assim, olha, eu não estou sabendo me concentrar, não estou conseguindo ter foco, utilize essa técnica. Depois que você conseguir fazer alguns dias dessa técnica, você vai ver que isso já se torna natural. Você não precisa mais de excessivas pausas, nem nada do tipo. Você já consegue se concentrar. Mas no começo, ela é extremamente importante. Te ajuda muito. Então, essas são as 4 dicas que eu deixei para que vocês coloquem em prática. Voltando a falar, não existe fórmula mágica, não existe equação exata. Aqui são todas as minhas experiências que eu estou passando para vocês, do que está funcionando e do que tem funcionado desde o começo desse home office até agora. Mas testa. Tudo que você vê, testa. Agora não testa um dia e fala que vai dar errado. Não testa assim. Porque assim nada vai dar errado. Você não vai conseguir encontrar a sua fórmula mágica nunca. Testa. Mas testa. Testa bem. Testa várias vezes. E vê se isso vai conseguir encaixar com você. Se encaixou, fico feliz demais. Se não, parte para outra técnica. Até que você encontre o que encaixa com você. E até porque a gente somos seres em melhoria. Somos seres em evolução. Então, cada Mais dia uma que a vez gente... a melhoria contínua, né? Exatamente. Aplicado em nossa vida. Se somos seres em evolução, seres em melhoria, por que não ir testando? Por que não ir tentando ver o que se adequa à minha rotina, à tua? O mercado vai continuar mudando, vai continuar se remodelando. O mundo do trabalho também. O teletrabalho, o home office, Também. são uma realidade do século XXI. A contemporaneidade, embora tenha sido pega de surpresa, seria uma realidade que viria a qualquer momento emergir. E assim, por que não buscar técnicas para se adequar a tais demandas e a essa realidade? E assim, hoje eu finalizo essa live com uma sensação de muita gratidão e o dever de missão cumprida e aquele gostinho também de quero mais, de que em outro momento a gente pode estar discutindo muito mais, não é só um pouco, não, é muito mais, porque é um mundo, quando a gente fala teletrabalho, home office, e você observa que a gente falou de um pouquinho de tudo aqui. A gente fala sobre recrutamento, sobre seleção, sobre gestão de pessoas, sobre produção, sobre qualidade, porque teletrabalho também é isso. É o trabalho que tu faz de casa. E eu não tenho como pegar uma área em específico e trabalhar apenas com ela. Não, a gente interliga, se reconecta. E E são hoje, todas juntas. Não existe um profissional que não passe por todas essas que você citou. exato. Tudo isso Até tá ligado, o mesmo profissional, ele passeia por tudo isso. E daí a gente tira a importância de se ter dos processos, das operações e de tudo, uma visão holística. Ou seja, vamos olhar o todo. Vamos olhar Vamos o olhar. todo, Que às vezes entender a que dor no pé não é provocado pelo pé. Às vezes tem um prego nas suas costas que tá provocando a dor no pé. Então vamos olhar o tudo. eu adoro essas metáforas que você traz. Elas são muito reflexivas. E assim, meu muito obrigado em meu nome, em nome da Action. Foi um momento de muita construção. Obrigado também
a todos que participaram até o momento. E eu te passo a palavra para a gente finalizar. Ju, eu agradeço muito o convite. Realmente a sensação de gratidão ela é muito grande por poder compartilhar aqui um pouquinho da Bruna e também conseguir ouvir toda essa galera que estava aqui, que interagiu com a gente, conseguir compartilhar essas ideias e discutir isso com você, para mim é realmente uma sensação de gratidão muito grande. Te digo, estou sempre disponível, toda hora que você falar, sempre vou te dizer sim, porque sempre é muito construtivo. Agradeço a Action pelo projeto que vocês estão fazendo, tá realmente sensacional. Recomendo aí todo mundo a dar uma olhadinha nas outras lives, que também são muito boas. Mas agradeço demais, Ju. É só gratidão, só gratidão. E de mim, digo a mesma coisa a você, a todo mundo. A gente encerra a parte 2 da live, vai ficar salva. Já salvei a primeira como parte 1, a segunda tá salva como parte 2. E meu muito obrigada. E até a próxima. Semana que vem tem mais. Até, Ju. Beijão. Quinta-feira, viu, galera? Sempre quinta. Sempre às Beijo. quintas. Beijo.